Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre um assunto muito importante para o nosso entendimento nos dias atuais, podemos dizer. Estamos em uma série de estudos acerca da escatologia, onde nós estamos vendo sobre as últimas coisas. E dando continuidade às mensagens, já falamos sobre o arrebatamento, já falamos sobre o tribunal de Cristo, já falamos sobre as bodas do Cordeiro, e hoje, segundo a permissão de Deus, estaremos tratando sobre a grande tribulação. O que será? Quando ocorrerá a grande tribulação? Em que momento? Se você deseja aprender, você pode ficar até o final desse vídeo e vamos estudar junto a palavra do Senhor. O que nós vamos ver neste vídeo? O que vem antes da grande tribulação? Vamos entender, antes de acontecer a grande tribulação, o que vai ocorrer? Quais episódios marcarão, né, o início da grande tribulação? Depois estaremos estudando o que será a grande tribulação. Isto mesmo que você acabou de ouvir. Depois estaremos estudando o que será a grande tribulação, como está dividido esse período. Vamos entender como é o início, o meio, o fim, como que está dividido, como será a grande tribulação e alguns personagens que aparecerão durante esse período. Quais são? Anticristo, nós vamos estudar sobre ele, vamos verificar e entender que naqueles dias vai aparecer um número, talvez muito conhecido, muito comentado, muito falado, que é o número 666. Mas o que será, afinal de contas, o número 666? Isso também nós iremos aprender. E os dois últimos tópicos que abordaremos nesse vídeo é: a igreja passará pela grande tribulação? Será se nós, que somos igreja, que estamos nos santificando, que estamos buscando a Deus, vamos passar pela grande tribulação? E para encerrar, um outro personagem também que se manifestará na grande tribulação, que será o falso profeta. Quem será ele? Então nós vamos estudar o que vem antes, o que será a grande tribulação, como vai ser dividido esse período, como será os personagens como Anticristo, o falso profeta, algumas simbologias importantes como o número 666, e vamos responder a pergunta que muitos, têm feito nas igrejas em muitos locais. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, passará pela grande tribulação? Se você deseja aprender, fique até o final desse vídeo e vamos compartilhar juntos. Se você também desejar comentar ou adicionar alguma coisa, fique à vontade, você pode estar utilizando o chat do nosso canal e vamos junto compartilhar e se aproximar não só do conhecimento da palavra, mas do autor da palavra de Deus. O que vem antes da grande tribulação? Já estudamos. O arrebatamento, a igreja será raptada, no piscar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós nos encontraremos juntos, a igreja que já mora no céu e a igreja que será arrebatada naquele dia, nos encontraremos com Jesus nos ares e passaremos por dois grandes e importantes eventos. A igreja passará pelo tribunal de Cristo, que lembra recompensas. A igreja passará pelas bodas do Cordeiro, o maior casamento, o maior evento que marcará este mundo, o qual nunca existiu e o qual nunca voltará a existir. Esse será as bodas do Cordeiro. Só lembrando, se você quiser entender mais sobre o momento do arrebatamento, se você desejar saber mais sobre o tribunal de Cristo, como será, e as bodas do Cordeiro, assista aos vídeos anteriores, isso mesmo. Você poderá assistir aos vídeos anteriores e entender sobre esse importante ou estes importantes fatos. E enquanto a igreja estiver no tribunal de Cristo e usufruindo das bodas do Cordeiro, o que acontecerá no mundo? Você já se perguntou? Você já entendeu? Tem um arrebatamento, tem o tribunal de Cristo, tem as bodas do Cordeiro. E o mundo que ficar? E quem não for arrebatado passará por quê? Por quê? Pela grande tribulação. Isto mesmo. E isso estaremos abordando a partir de agora. Então, vamos pegar alguns versículos bíblicos, porque tudo aqui vamos nos basear na palavra de Deus só para a gente recapitular aquilo que a gente já viu.
2 Coríntios, capítulo 5, e no versículo 10, vai nos dizer, porque todos os cristãos, né, os salvos, aqueles que ouviram o som da trombeta, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, este versículo vai enfatizar o importante evento o qual a Igreja de Cristo participará, que será o Tribunal de Cristo. E também vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, versículos 7 e 9. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado mais do que felizes, ou felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, os versículos de Apocalipse 19, 7 a 9 e 2 Coríntios 5 e 10 vão enfatizar dois importantes eventos no qual a igreja participará. Quais serão eles? O tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, e as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 a 9. Então vamos adiante, vamos aprender, vamos entender mais sobre a palavra do Senhor. Esse versículo, Paulo vai falar à igreja de Tessalônica, está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 10. Você pode observar aí na sua tela. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 10, que diz: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos ler mais uma vez? E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica uma mensagem atual também para nós hoje, no século 21, nesse dia em que você está lendo, que você está aprendendo, que você está ouvindo sobre esse importante evento. Que evento é esse? Que nós, a igreja, estamos esperando dos céus seu Filho, o qual ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse? Jesus. E o que Jesus nos faz? Ele nos livra da ira futura. Jesus nos livra do grande acontecimento, o qual marcará a humanidade, que será a grande tribulação, o qual a sua noiva, a sua igreja não participará, somente aqueles que não ouvirem o soar da trombeta. E o que será a grande tribulação? A grande tribulação será o mais terrível período da história. É isso mesmo, você que estuda história moderna, contemporânea, história antiga, você não vai ver escrito em nenhum livro sobre a história que ainda vai acontecer, que será a grande tribulação, onde Deus castigará a humanidade. Por causa de quê? De sua incredulidade, desprezo à palavra e iniquidade. Isto mesmo, Deus ele é bom. Ele sempre leva o homem a se arrepender. Ele sempre dá 1.000, 2.000, várias oportunidades, mas nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que é bom, ele é justo, até porque o salário, como diz lá em Romanos, do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado não é bom. O pecado pode até parecer prazeroso, mas ele não é bom. O salário dele é a morte, às vezes morte física, mas a pior morte aqui que Paulo se refere é a separação do homem com Deus. Inclusive, ele tem um salário. O salário é Deus, ele julga o pecador. Ele ama o pecador, mas ele quer que o pecador se arrependa. Porém, se o pecador cometer pecados, ele terá que entender que deve arcar com o quê? Com os prejuízos das escolhas erradas por causa do pecado. Então, Deus, todos os dias tem usado seus servos através da internet, através das igrejas, em todos os lugares do mundo, para dizer que Jesus está voltando e que nós precisamos nos consertar.
e que nós precisamos nos arrepender. Porém, se o homem não quiser, Jesus vai voltar, ele vai ficar e ele vai participar desse fenômeno que Deus ele não fez para o homem, porém, ele respeita o seu livre-arbítrio. Se ele não quiser a Jesus, ele terá que passar pela grande tribulação, ou seja, a igreja que ouvir, que se arrepender, que mudar o seu caminho, que mudar a sua direção, vai para o céu, vai participar do tribunal de Cristo, vai participar das bodas do Cordeiro. Mas quem não quiser vai ser castigado. E é isso que acontecerá no grande tribulação. O Deus bom e também justo vai castigar a humanidade por causa da sua incredulidade, por causa que tem desprezado a sua palavra. E acontecerá naqueles dias, como você pode observar aí no vídeo, eventos escatológicos jamais vistos ou imaginados pelos homens. E mais, o mundo passará por catástrofes ecológicas, ambientais, espaciais e cósmicas inimagináveis. Ou seja, se Deus tem preparado coisas inimagináveis para a sua igreja, que é paz, alegria, festa, para o mundo que não se arrepender, também terá coisas, mas não serão boas, não serão de paz. É isso que nós veremos a partir de agora. E para a gente enfatizar a grande tribulação, como nós estamos estudando a palavra, vamos ler 2 versículos bíblicos, os quais aparecem aí na sua tela. Primeiro, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Esse versículo é muito lindo. Entenda com calma, leia com calma, meditando, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, está falando da grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Marcos capítulo 13, versículo 19. A grande tribulação não é invenção do homem. Foi Jesus que, quando estava aqui, ele disse, e os seus escritores, no caso Marcos, ele enfatizou. Apocalipse 7, versículo 13 e 14 diz: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Mais uma vez, de Marcos e também Apocalipse, a Bíblia vai falar sobre o mesmo evento, porque é um princípio da interpretação bíblica, ou hermenêutica. A Bíblia, ela se explica dentro dela mesma. Então, Marcos vai relatar sobre no momento de aflição, e em Apocalipse vai falar sobre a grande tribulação. Então, isto é um fato, isto é uma realidade a qual a igreja não passará. E como será dividido o período da grande tribulação? Mais uma vez, só para a gente enfatizar e internalizar, enquanto a igreja participará de 2 grandes eventos, os quais vocês já sabem, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o mundo estará em ruínas. O que acontecerá com o mundo? A grande tribulação. Mais uma vez, a grande tribulação será 7 anos, ou seja, a igreja passará por 7 anos de triunfo, enquanto o mundo passará por 7 anos de ruína. A igreja passará por 7 anos de triunfo, enquanto o mundo passará por 7 anos de ruína. E a gente ainda tem a escolha hoje. Queremos ficar 7 anos de triunfo ou 7 anos de ruína? Quem quer passar por 7 anos de ruína? Ninguém quer passar ou vivenciar a grande tribulação. Mas isso depende das nossas escolhas hoje. Isso depende das nossas escolhas agora, porque nós vamos entender que vai ser um período dividido. Nós dividimos esse período em 2, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, são 2 períodos iguais. 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais, que totalizarão um período de 7 anos. Então, está respondida a pergunta. A grande tribulação será 7 anos de ruína para o mundo e 7 anos de triunfo para a igreja, que foi arrebatada, que está no tribunal de Cristo, que está nas bodas do Cordeiro. E este período será dividido em 2 partes, iguais de 3 anos e meio. Eu vou repetir que só 2 pessoas pregaram. Será dividido em 2 partes iguais
de 3 anos e meio. Vamos continuar entendendo aqui, está só começando. Então, os versículos que falam sobre esse período da divisão, nós podemos usar, por exemplo, Daniel, que parte dele vai ser histórico. Parte do livro de Daniel é histórico, mas parte do livro de Daniel é escatológico. Então, a parte escatológica de Daniel, que foi um profeta maior do Antigo Testamento, no capítulo 9, versículo 27, diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O anticristo. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja, o anticristo vai se manifestar na grande tribulação. E na metade da semana, conforme Daniel revela, vai vir o quê? A abominação. Ou seja, já vamos entender que serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de assolação, de ruína. Vamos ver, por exemplo, aqui em Daniel capítulo 12, versículo 1. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Observe como a Bíblia é perfeita, ela se completa. Daniel já estava dizendo, no tempo de Daniel estava dizendo que naqueles dias haverá um tempo de angústia. Qual será essa angústia? A grande tribulação. E vai enfatizar que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas tem uma esperança para a igreja. Naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Nós somos o povo de Deus. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, corre que ainda dá tempo de se arrepender. Porque haverá, Mateus capítulo 24, versículo 21, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Vamos ler mais uma vez palavras do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 21. Agora é o próprio Jesus, que é para a gente não ter dúvida, que ele usou Daniel, mas ele mesmo vai falar através do evangelista Mateus, no capítulo 24, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, como nunca existiu, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ambos falam da grande tribulação. Daniel ele vai dizer que será um período de aliança, né, na metade da semana, na outra metade será período de angústia, qual nunca existiu. E ele vai confirmar no capítulo 12, versículo 1, e Jesus enfatiza em Mateus 24, versículo 21. Vamos adiante, vamos aprender agora como será a grande tribulação. Já vimos, já ouvimos e vamos internalizar. Será um período de grande juízo de Deus sobre a terra, um período de grande juízo de Deus sobre a terra, onde Deus irá purificar a terra, preparando-a para o glorioso período do reino milenial. Ou seja, Deus vai purificar a terra por causa do pecado e vai estar preparando ela para quê? Para o reino milenial. O que será o reino milenial? Não perca o próximo vídeo e você vai entender sobre o reino milenial. Mas vamos concluir primeiro a grande tribulação. A profecia fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Vamos repetir que isso é bem interessante. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Veja que o número 7, que é o número da perfeição, ele se repete. E aqui nós podemos dividir, escolhemos dividir dessa forma, onde Apocalipse, do capítulo 6 ao 9, ele vai falar sobre esse período da grande tribulação. Ele vai detalhar para nós. E também vai falar em Apocalipse, do capítulo 10 a 18. Dividimos em 2 partes. A primeira parte, Apocalipse 6 a 9, e na segunda parte, Apocalipse 10 a 18. Então, esses capítulos de Apocalipse, depois você pode ler com cuidado, depois você pode conferir, você vai observar que tratarão justamente deste período. Quer ver só? Vamos entender melhor. Quando nós vamos ler a Bíblia, em Apocalipse 6 a 8, ou 6 e 8, né? Porque
Apocalipse nós precisamos entender que ele não é sequencial, ele é paralelo. Então você vai observar que no capítulo 7 vai haver uma pausa sobre a grande tribulação e vai se tratar de outros temas. Né? Mas aqui no Apocalipse 6, versículo 2, você pode conferir na palavra de Deus, fala do primeiro selo e fala sobre um cavalo branco. O que representa esse cavalo branco? O anticristo. O anticristo vai se manifestar promovendo uma falsa paz e aliança com o mundo inteiro. O segundo selo, que você vai observar no versículo 4, fala do cavalo vermelho, onde vai lembrar o quê? Guerra, onde o anticristo ele vai romper a aliança, né, que ele fez. Primeiro ele vai tentar unificar as nações, vai fazer um acordo com Israel, vai promover uma falsa paz, e depois disso vai se iniciar uma terrível guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 não chegou nem perto. A Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 também não chegou nem perto do que vai acontecer no período da Grande Tribulação, onde João viu como se um cavalo vermelho que vai significar o quê? Guerras. Depois o terceiro selo foi aberto, o cavalo preto, que lembra o quê? Fome, consequência da guerra. Então vai existir fome naquele dia, da qual nunca existiu. Depois vamos ver versículo 8 de Apocalipse 6, que trata do quarto selo, onde lembram que o cavalo amarelo simboliza o quê? Morte. E o que vai acontecer? Observe só que aqui vai ser uma sequência: o anticristo, depois vai vir a guerra, depois vai vir a fome, depois vai vir a morte. Naqueles dias, 25% dos habitantes do planeta serão mortos. Isto mesmo, um quarto da população mundial será morta. Só que nesses quatro primeiros cavalos, nós vamos ver que são coisas horríveis que aconteceram naquele dia, ou naqueles dias acontecerão. Enquanto isso, a igreja estará no céu, adorando, bendizendo. Enquanto uns estarão arcando com o pecado, enquanto uns estarão vendo as consequências ruins das suas escolhas ruins aqui na terra, a igreja que escolheu se arrepender, que escolheu ouvir a palavra, que escolheu ser transformada, estará no céu. E não acaba por aí, vem um quinto, o sexto e o sétimo selo. No quinto selo, nós vamos observar que vai haver uma interrupção sobre os cavalos. João vai falar sobre o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Mas em Apocalipse 6, o versículo 9 a 11, nós vamos observar que aqui a Bíblia fala sobre mártires. E você precisa entender, isso é algo bem interessante. Alguém pode perguntar, e no período da grande tribulação? Alguém ainda poderá ser salvo? Poderá, mas terá que morrer, terá que se tornar mártir. Ainda estamos no período da graça, então não precisa morrer. Alguns países, né, onde o evangelho é proibido, onde as pessoas querem coibir a pregação, algumas pessoas têm se tornado mártires. Ou seja, infelizmente, muitas pessoas, né, têm morrido, mas enquanto que o mundo perde, o céu vai ganhar. E nós podemos dizer, tem até um hino que fala que nós somos a semente do sangue. Exatamente, que muitas pessoas se tornaram mártires. Mas no Brasil, por exemplo, você não morre porque profere o nome de Jesus, não. Pelo contrário, o evangelho ele é mais simples, você pode pregar, você pode cantar. E nós vamos observar que naquele dia não haverá escolha. Ou a pessoa morrerá em negar o número da besta, em negar o falso profeta, em negar o Satanás, a sua trindade, que nós vamos falar daqui a pouco, ou então ela não vai ter outra chance de ser salva. Enquanto você não precisa, enquanto pelo menos o nosso país não precisa dessa questão de se tornar mártir, vamos aproveitar para se arrepender, para se aproximar verdadeiramente de Jesus e nos preparar para aquele grande dia, porque depois disso vem o sexto e o sétimo selo. No sexto selo, Apocalipse 6, versículo 12 a 17, eu faço questão de enfatizar, porque tudo aqui é extraído da palavra. Acontece, como você pode ver, um grande tremor de terra global. É o primeiro, ainda vai haver outros, conforme a gente vai estudar.
onde vai haver um eclipse total do Sol. Você já observou isso? Alguns mais antigos falam que já existiu e tem existido sim alguns eclipses do Sol. Da Lua é normal, mas do Sol a Terra vai se escurecer. Naqueles dias a Lua fica vermelha. Os poderosos da terra vão clamar para que os montes caiam sobre eles, para fugir da ira do Cordeiro. Ou seja, serão dias horríveis, né? Aqui relata o sexto selo, e no sétimo selo, aqui João vai dar uma interrupção na visão, vai ter Apocalipse 7, né, que, como nós já dissemos, o Apocalipse não pode ser interpretado de forma sequencial, mas paralela, mas a continuação do sétimo selo, em Apocalipse 8, você pode conferir aí na sua palavra, é importante que você venha conferir tudo aquilo que está sendo dito. Do versículo 1 ao 6 fala que haverá uma preparação para as trombetas. Ou seja, 7 anjos tocam 7 trombetas. São mais 7 acontecimentos terríveis de caráter ecológico e espiritual. Então, vamos recapitular o que vai acontecer naqueles dias no que diz respeito à grande tribulação, tendo como base Apocalipse 6 e 8, o primeiro selo. O anticristo vai se manifestar promovendo um período de falsa paz, 3 anos e meio. O segundo selo, cavalo vermelho, que fala sobre guerra. Cavalo preto, terceiro selo, que fala sobre fome. Cavalo amarelo, falando sobre morte. O quarto selo. Depois, as pessoas se tornarão mártires naquele dia para serem salvas, porque essa será a única alternativa. O sexto selo, que vai falar que alguns acontecimentos, como eclipse total do Sol, a Lua vai ficar vermelha, os poderosos da terra, daqueles dias, vão pedir para que os montes caiam sobre ele, porque eles não vão aguentar a ira do Cordeiro, a grande tribulação. E no sétimo selo é uma preparação para as 7 trombetas. É o que nós veremos agora. O que serão as 7 trombetas? As 7 trombetas, elas são relatadas em Apocalipse 8, 9 e 11. Depois leia com calma. Peça ajuda ao autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, para te ajudar a entender. Apocalipse 8, 9 e 11 falam acerca das 7 trombetas. A primeira trombeta, olha o que vai acontecer. Apocalipse 8, e no versículo 7. Apocalipse 8, e no versículo 7, fala da primeira trombeta. A terça parte da terra e da vegetação será queimada, além de que a oferta de alimentos diminuirá. Porque se vai afetar a vegetação, vai afetar o plantio. Se vai afetar o plantio, o que vai acontecer? Vai afetar na alimentação mundial. Apocalipse 8, versículo 8 e 9, fala sobre a segunda trombeta. A terça parte das criaturas do mar é queimada. Também, mais uma vez, vai afetar o homem, porque nós vamos pegar os peixes e os peixes vão morrer, o camarão vai morrer. Então, quando um grande meteoro cair no mar, fala lá em Apocalipse 8, 8 e 9, fala que um meteoro vai cair no mar, e o que vai acontecer? A terça parte das criaturas do mar será queimada, e isso afetará indiretamente o homem que se alimenta das delícias do mar, né? As quais nós sabemos muito bem. A terceira trombeta, Apocalipse 8, 10 e 11. Um grande meteoro cai sobre a terra, destruindo as fontes de águas dos rios e lagos, provocando a morte de muitos. Se vai afetar as fontes das águas, como que o homem vai tomar água? E como é que vai ser naqueles dias? Pense só, as águas serão comprometidas, o homem precisa o quê? De água, de alimentação. Se ele não ter água, e se uma água boa para beber, se ele não tiver alimentação, então como que ele vai sobreviver? Então, naqueles dias a vida será difícil, a vida será complicada. E na quarta trombeta, Apocalipse 8, 12 e 13, fala que a terça parte dos astros é atingida e o sol escurece a terra. Então o homem ficará sem água, o homem ficará sem alimentos e o homem ficará sem a luz do sol. Apocalipse 9, do versículo 1 ao 11, vai falar sobre a quinta trombeta, porque, mais uma vez, no Apocalipse 10 vai haver uma interrupção. E nós vamos entender que o Apocalipse não é sequencial. O Apocalipse ele é paralelo. Mas vamos ver o que vai acontecer na quinta trombeta. Demônios e anjos terríveis são soltos. Observe só. E atormentam os que não têm o sinal
de Deus. E o que mais? Os adoradores da besta são torturados. Buscam a morte e ela não vem. E a Bíblia fala que será o primeiro ai. Ou seja, vai haver mais 2 ais, que serão piores do que esse. A sexta trombeta, Apocalipse 9, 13 e 21, fala sobre 4 demônios que são soltos. Ou seja, tem demônios que caem no céu que nunca foram soltos. Naquele dia serão soltos e são piores do que Satanás. E matam a terça parte dos homens. O segundo ai. E a sétima trombeta? A sétima trombeta vai ser uma preparação para outros 7 que nós estaremos estudando. Qual será esse? As 7 taças da ira de Deus. Imagina só. Deus agora ele está julgando o mundo ímpio. Apocalipse 11, versículo 15 a 19, fala sobre a sétima trombeta. Nesse momento, seres celestiais proclamam o domínio universal do Senhor Deus. Apocalipse 11, versículo 15 fala: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mais uma vez, Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, observe só. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, onde Deus ele vai mexer nas águas, Deus ele vai tocar na alimentação, Deus ele vai permitir com que demônios sejam soltos. Isso tudo vai acontecer naqueles dias, mas a igreja estará no céu, celebrando a Cristo. Não tem necessidade de ninguém ficar para passar por isso, mas basta com que hoje eu possa rever a minha vida. Basta com que hoje eu possa me arrepender para que eu esteja nesse período no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, adorando ao Senhor. E vem agora algo que vai finalizar o juízo de Deus, que são as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 15 e 16 relatam. Apocalipse 15 e 16 falam: serão as últimas pragas, o juízo de Deus sobre a humanidade ímpia. É isso mesmo. 7 anjos serão encarregados de derramar esses juízos. Aqui finaliza todo o juízo sobre a humanidade ímpia. E dentre muitas pragas que está lá relatada, em Apocalipse 15 e 16, vamos destacar um grande terremoto. Observe que já aconteceu algo parecido lá nos selos, mas aqui vai haver um outro grande terremoto e diz, vai ser pior do que aquele, o maior da história do planeta. Para você ter uma ideia, como você pode ler, Jerusalém se fenderá em 3 partes, e as grandes metrópoles do mundo, as litorâneas e as grandes ilhas sumirão, e mais, uma chuva de saraiva cairá sobre os adoradores da besta. É isso que acontecerá nas 7 taças da ira de Deus. Vamos ver os versículos bíblicos. Apocalipse 16, versículo 18 a 21, que diz: e houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Deus, ele é bom, mas ele é justo, e assim ele manifestará a sua justiça naqueles dias. Mas vamos continuar estudando. Naqueles dias, já falamos sobre o assolador, Daniel já profetizou, se levantará o anticristo, a palavra anti, contra Cristo. Quem será ele? Será um governante mundial que usará sua influência para obter apoio do povo. Ele é chamado de a besta. Será uma pessoa super inteligente, com alto poder de oratório e demagogia. E mais uma coisa que a Bíblia revela:
O seu espírito já está no mundo. Atente a essa revelação. O seu espírito já está no mundo. Vamos comprovar na Bíblia. Lá em Apocalipse 13, no versículo 1, você pode observar sobre a figura do anticristo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Bora ler mais uma vez. Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, versículo 1. Bora entender. Aqui eu fiz questão de detalhar este versículo. O que significa essas 7 cabeças? Um homem super inteligente. O que significa 10 chifres? Poder global. O que significa 10 diademas? Será muito glorioso perante a humanidade. E o nome de blasfêmia é porque ele é anti, a palavra anti é contra Deus, é contra o Espírito Santo, contra Jesus, contra a sua trindade, e levará o mundo a blasfemar a Deus. É isso? É esse que se manifestará naqueles dias. Ele não se manifestou ainda, porque a igreja ainda está no céu. Mas quando a igreja for arrebatada, ele se manifestará. Recapitulando, promovendo 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de ruínas. Primeiro ele vai dizer que vai juntar o mundo inteiro, unificar, e depois ele vai acabar com o próprio mundo. Vamos entender mais. 1 João, capítulo 2, no versículo 18, a palavra do Senhor nos revela: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem um anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já a última hora. Aqui vai falar, por exemplo, que o espírito do anticristo já existe sobre a terra. Pessoas que já têm esse espírito. Vamos destacar uma figura muito conhecida, Hitler. Um homem, por exemplo, que fez muito mal ao próprio povo de Deus, aos judeus. Um homem que tinha uma ideologia que levou muitos a matarem pessoas que ele considerava raça impura, porque, segundo ele queria proclamar uma raça pura. Então, ele não era um anticristo, mas ele já tinha o espírito do anticristo. É isso que a palavra do Senhor diz. E 1 João 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. 1 João 4, versículo 3. E o número 666 será o número símbolo da besta, como você pode observar. E será uma identificação dos moradores da terra na grande tribulação. Naqueles dias, ou seja, no período da grande tribulação, quem não adorar a besta será morto. Quem não tiver essa identificação, botei em caixa alta em negrito, não poderá comprar ou vender. Não poderá comprar ou vender. Mas o que significa o 666? O número 6 é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia, certo? Logo, a repetição desse número equivale a uma dízima, 666, que nunca chega a 7, o número da perfeição de Deus. Entendeu? Então, 6 ou 6 é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia. E a sua repetição equivale a uma dízima que nunca chega a 7, o número da perfeição de Deus. Vamos lá para a Bíblia, para a gente entender melhor. Apocalipse 13, versículo 15 a 18 diz: e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A palavra de Deus é maravilhosa, e tudo nós extraímos dela, que está dizendo bem claro como será aqueles dias no número 666, como que será difícil comprar e vender, e qual será esse número. A Bíblia vai revelar aqui para nós, Apocalipse 13, 15 e 18. O que mais podemos aprender sobre aqueles dias? A igreja passará pela grande tribulação? Vamos responder essa pergunta que muitos têm curiosidade, muitos falam ao longo de muitas décadas, de muitos ensinos. Temos pelo menos algumas versões. Os tribulacionistas acham que a igreja passará por todo esse período. Se eu não me engano, também são conhecidos como pós-tribulacionistas. Acham que a igreja passará por todo esse período. Tem os midi-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. Afirmam que a igreja passará no primeiro período dos 3 anos e meio, ou seja, que vai ver o anticristo se manifestar, e depois que começar o período de ruínas, a gente vai ser arrebatado. Mas nós lemos um versículo no princípio que diz que Jesus nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Jesus nos livra da ira futura. Jesus nos livrará da grande tribulação. Você pode observar que assim como Deus guardou a igreja de Filadélfia, você pode ver lá em Apocalipse, da hora da tentação, ele livrará a sua igreja da provação que virá sobre o mundo. Então são dois versículos que nós podemos concluir que não passaremos pela grande tribulação. O que nós estamos passando, o que vamos passar, chama-se apenas de princípio das dores. Vamos para a Bíblia para não ficar somente em especulações do homem. Apocalipse 3, versículo 10. Jesus usa João para falar para a igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é também para os dias atuais, o momento que você está assistindo. Se nós temos sido pacientes, se nós temos guardado a palavra, então pode ter certeza, Deus te guardará da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Que hora da tentação é essa? Que há de vir sobre todo o mundo? Será a grande tribulação, que virá para tentar os que habitam na terra. E Mateus 24, versículos 6 e 8, que fala sobre os princípios das dores. A igreja pode até passar pelos princípios das dores, mas não vai passar pela grande tribulação. Mateus 24, versículos 6 e 8, como você pode observar. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Estamos nos princípios das dores. Estamos no princípio das dores, onde Jesus, a qualquer momento, vai vir buscar para a sua igreja. E só depois que a igreja subir, é que virá a grande tribulação sobre o mundo. Vamos entender mais. Daquele dia, além do anticristo, se manifestará um personagem que será o falso profeta. Quem será esse falso profeta? O falso profeta, ele será um homem que fará parte da terceira pessoa da Trindade satânica. Nós temos a nossa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E naqueles dias também terá uma Trindade, porque o inimigo ele imita as coisas de Deus. Então, o diabo, o anticristo e o falso profeta. O diabo, o anticristo e o falso profeta. A Bíblia nos revela que ele fará grandes milagres, inclusive imporá que todos tenham o número 666. Ele vai obrigar que todos tenham o número 666. A palavra de Deus vai falar sobre duas bestas. Nós não vamos nos confundir nesse texto. A primeira besta que veio da terra é o falso profeta. E a besta que veio do mar é o anticristo. Não vamos nos confundir. Então, são duas pessoas distintas. Já já estaremos comprovando na palavra de Deus. A primeira besta veio da terra. Quem será?
o falso profeta. E a segunda besta que veio do mar será o anticristo, e ele vai procurar imitar o Espírito Santo e vai cooperar com o anticristo. Esse será o falso profeta. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler esse texto. Aqui em Apocalipse 13, no versículo 11 ao versículo 18, que diz: E vi subir da terra outra besta. Aqui João vai falar de outra besta, não é o anticristo, é o falso profeta. E tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, do anticristo. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então vamos entender. Tem a besta que sai do mar, que é o quê? O anticristo. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. Resumindo tudo o que foi falado até aqui. Jesus vai voltar, a sua igreja vai participar do tribunal de Cristo, a sua igreja vai participar das bodas do Cordeiro, estaremos celebrando, seremos galardoados, seremos premiados pelo simples fato de sermos salvos e de termos feito a sua obra com perfeição aqui na terra. Enquanto isto, as pessoas que ficarem aqui nessa terra passarão pela grande tribulação, um período de 7 anos. Os 3 anos e meio iniciais, o anticristo vai se manifestar promovendo uma falsa paz, inclusive a aliança com Israel, a nação querida do Senhor Jesus, onde Jesus próprio nasceu. Depois virão 3 anos e meio que nós relatamos dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças da ira de Deus. É exatamente isso que acontecerá. E naquele tempo vai se manifestar uma trindade que não é a trindade de Deus, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Você não quer passar por isso. Eu não quero passar por isso. A palavra de Deus aqui relata. A palavra de Deus é que ela é mais atual do que o jornal que nós iremos ler amanhã. Se nós não queremos passar por isso, que possamos verificar como está a nossa vida com Deus hoje. Que possamos ver como está a nossa vida com Deus agora, porque nós queremos ser arrebatados e queremos ser livres da ira futura. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar e que essa palavra possa falar cada dia nos nossos corações como despertamento de que Jesus está voltando e que um dia a ira do Todo-Poderoso se manifestará sobre todos aqueles que forem desobedientes ou permanecerem desobedientes à sua palavra. E que isso não possa ser algo vivenciado por mim. Que isso não possa ser algo vivenciado por ti. Que isso não possa ser algo vivenciado pela sua igreja. Que Deus nos abençoe e nos desperte através da sua palavra. No nome de Jesus.